O Salmo 91 nos fala a respeito de refúgio, refúgio do crente. Este salmo tem um pano de fundo que é um poema e parece ser, fala da guerra com suas ameaças de batalha e das pragas entre os soldados. Em face das duras realidades da guerra, Deus, nesse salmo, é retratado como uma espécie de ave-mãe compassiva que protege os seus filhotes. Aqui encontramos a segurança do crente sobre a proteção de Deus. A segurança do crente no meio dos perigos da presente jornada que fazemos como peregrinos e forasteiros nessa terra. Alguns acreditam que fala da proteção que os israelitas tiveram ali quando do cativeiro egípcio. Outros falam da proteção que os israelitas tiveram no outro cativeiro que foi o babilônico. Mas o título deste salmo, no seu verso 1, diz: o que habita, aquele que está constantemente, aquele que não se ausenta, ele descansa. Aqueles que se achegam a Deus podem ter paz com Ele, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Como tem sido a sua vida, prezado ouvinte? Você tem colocado Deus na sua vida? Você tem se achegado a Deus? O livro do apóstolo Tiago diz: achegai-vos a Deus. Resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Como podemos observar que nos dias modernos, atuais, as pessoas quase não têm tempo para Deus. Fazem muitos planos, mas colocam Deus numa opção secundária. Apenas quando passam por grandes turbulências da vida, grandes tempestades, como, por exemplo, uma dificuldade de rompimento na família, uma perda na família, uma doença inesperada, um revés material, aí a pessoa começa a pensar em Deus. Vê que não tem nenhuma solução em suas vidas. Já tentaram de tudo e agora se recorrem a Deus. Mas não devemos recorrer a Deus somente nos momentos aflitivos. Como diz o apóstolo Tiago, devemos nos achegar a Deus. E este salmo, ele fala sobre isso. Este versículo inicial, ele é o tema do salmo inteiro. O que habita, consequentemente, ele descansa. Aqueles que se achegam a Deus
podem ter paz com Ele, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Esse é o verdadeiro refúgio do crente. O grande pregador Moody, americano, conta-se que certa vez ele se colocou debaixo de um guarda-chuva de um homem para proteger da chuva, e ele disse para aquele homem: nós nos abrigamos da chuva sob a proteção deste guarda-chuva. E o Senhor tem proteção para a alma nos temporais da vida? Aí está essa grande indagação. Você, prezado ouvinte, tem essa proteção? Está sempre quando o tempo vai mudar, assim como você tem a proteção do seu guarda-chuva para não se molhar, você tem a proteção de Deus na sua vida? Este salmo fala sobre este refúgio. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus é colocado como um refúgio, como uma fortaleza, como um esconderijo. Que maravilha! Quando podemos sentir essa proteção que vem da parte de Deus. E aí poderíamos perguntar: refúgio do quê? De que Deus pode nos dar refúgio? Como já dissemos a respeito do pano de fundo deste salmo, ele mostrava as ameaças de batalha, quando os soldados iam para as batalhas, e as pragas que poderiam acontecer durante a batalha. E no verso 3, o salmista diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Aquele laço que muitas das vezes, aqueles que pegam a captura de pássaros com uma arapuca, um laço, que muitas das vezes aparece sem a gente perceber na nossa vida, o nosso Deus, diz o salmista, que Ele nos livra. E da peste perniciosa, acontecimentos tão complexos como estamos presenciando nos noticiários diários, como esse mal chamado Zika, que acomete as crianças. Então, são situações em que nós precisamos contar com a proteção de Deus. E aqui no verso 4, nos mostra o salmista falando de Deus como essa ave-mãe que dá proteção. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Palavra pavês significa um escudo pequeno. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas,
nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, vários refúgios que são relatados aqui na palavra do Senhor, pragas, setas, pestilências, destruição que assola ao meio-dia, circunstâncias na nossa vida que nós precisamos estar debaixo da proteção do nosso Deus. Quando precisamos deste refúgio? O que você acha, prezado ouvinte? É um refúgio constante, em todas as horas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Os filhos de Israel, eles tinham esse refúgio em Deus. Das pragas do Egito, os filhos de Judá, quando foram perseguidos por Senaqueribe, o imperador, o rei da Síria, o Senhor protegeu os filhos de Judá. Para quem esse refúgio? É para aqueles que confiam em Deus. Você precisa confiar em Deus. O verso 2 diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Algo pessoal, algo que você precisa experimentar. Uma experiência que somente individualmente nós podemos ter. Ninguém pode ter por nós, mas nós precisamos ter essa experiência da parte pessoal, individual. Aí no verso 10, o salmista diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares nenhuma pedra. Então aqui nós vemos a proteção da parte de Deus. Deus com frequência cumpre a sua vontade através de seus auxiliares espirituais, que são os anjos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. E no verso 12, nós vemos essa palavra que foi utilizada pelo inimigo, Satanás, quando da tentação do Senhor Jesus no deserto, conforme Mateus capítulo 4, verso 6. Tentando o Senhor Jesus assaltar do pináculo do templo. O alvo de Satanás era transformar a fé em presunção. Mas o Senhor não deu ouvidos. Então somente Deus pode nos sustentar com as suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Para o crente vencedor, é a continuação deste Salmo 91,
No seu verso 13, nós vemos a vitória sobre o mal. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vitória de libertação. Verso 14 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Vitória de santificação. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São experiências profundas, pessoais, que nós podemos ter com Deus. Vitória na oração, Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia. Pessoas que se consagram a Deus, que estão sempre em comunhão com Deus. E aqui essa grande afirmação que o Senhor responde. Vitória da presença. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. A presença marcante de Deus. E por fim, a vitória da longevidade. Diz o salmista no verso 16, saciá-lo-ei com longevidade. Significa comprimento de dias. Pessoas que são preservadas por Deus, porque o servem, e vão vencendo cada dia as batalhas da preservação da vida, porque Deus é que nos preserva, que nos dá o fôlego de vida. E por último, a vitória da salvação. E lhe mostrarei a minha vitória. Para finalizar, nossa época se caracteriza por incertezas. Nossa época se caracteriza por insegurança, guerras, rivalidades, fome, desespero, crimes, crueldade, pestes, doenças. Qual é a causa disso tudo? É a falta de Deus. A falta de Deus na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele falando na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 11, ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todas as coisas. Que coisas? Na salvação, na comunhão, na presença, no conforto, no caminho, na segurança, na paz, no pão, na água, na verdade, na vida, no amor, no poder, na esperança, na graça, na vitória. Os homens precisam tirar os olhos das dificuldades, como aconteceu com Pedro, quando o Senhor Jesus apareceu andando sobre as águas do mar da Galileia. Os discípulos ficaram apavorados. É um fantasma. Mas a característica daquele andarilho sobre as águas lembrava o Senhor Jesus Cristo. E Pedro
tomando a iniciativa, disse: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu também caminho sobre essas águas. E Pedro foi caminhando. Mas chegou uma hora que ele sentiu o vento, sentiu as ondas daquela lagoa de Genezaré, e ele foi afundando no mar. E, dessa maneira, o Senhor Jesus teve que socorrê-lo. Talvez você esteja nesse dia como Pedro. Você deixou de olhar para o Senhor Jesus Cristo e começou a afundar nas preocupações da vida, achando que não existe mais socorro para você. Mas o salmista, ele dizia, no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este é o socorro que nós podemos ter em todos os momentos das nossas vidas, porque Cristo é tudo em todas as coisas. Que Cristo seja tudo para você, na alegria, na tristeza, no sofrimento, na dor, na bonança. Cristo seja tudo para a sua vida. Invoque ao Senhor nesta hora. Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, que eles possam chegar-se ao Senhor e tenham este refúgio que somente o Senhor oferece. Salvação das nossas almas e a realização de que Cristo é tudo em todas as coisas. Abençoa aqueles que passam por dificuldades, que eles possam continuar olhando para Jesus. É dele que vem o socorro. Nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém.